Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu passei essa questão de direito tributário alguns dias atrás e agora eu vou fazer a resolução dela. Mas antes eu vou me apresentar. Sou advogado, professor do CIT Curso Preparatório para Concurso de Carreiras Policiais e o restante da descrição eu vou deixar no vídeo abaixo. E eu vou pedir um favor para vocês para vocês fazerem a inscrição no meu canal, tá? Ou clica no sininho lá em cima, no vídeo, ou na escrita em vermelho, subscrever ou inscrever-se. Agora, sem mais delongas, vamos à resolução da questão. Eu vou ler o enunciado. É o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativamente ao contribuinte. O enunciado faz referência, letra A, à taxa, letra B, à contribuição de melhoria, letra C, ao imposto, letra D, ao empréstimo compulsório, letra E, à contribuição para fiscal. Antes de ir para a resolução do enunciado, eu quero fazer uma observação sobre o que seria a dependência de atividade estatal específica. Seria tributo que ele é vinculado ao pagamento dele a alguma contraprestação, seja essa contraprestação uma atividade de serviço do Estado que ele vai te devolver, ou seja em obras. Então seria isso, ou seja, tem tributo que você paga e você vai ter uma contraprestação diretamente para você. E tem tributos que ele não tem contraprestação nenhuma. Você vai fazer o financiamento do Estado e você não vai ter de volta aquele tanto que você pagou. Vocês vão entender melhor quando eu fazer a explicação das alternativas através de exemplos. Aí você vai entender a hora quando o tributo você paga, você tem uma contraprestação e hora você não tem. Ou seja, quando você não tem a contraprestação, quer dizer que esse tributo ele não é vinculado ao pagamento dele a uma contraprestação. E quando não tem, ele é um tributo não vinculado. Então, logo, uma das características que o enunciado fala é que esse tributo ele não é vinculado, ou seja, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Vamos verificar a alternativa A, se ele tem alguma contraprestação, se caso você pagar, o caso a taxa. A taxa a gente vai dar uma lida lá no seu artigo 145, o inciso 2 da Constituição Federal. Vamos abri-la. Vamos dar uma lida aqui no artigo 145, aliás, 145, inciso 2. Eu vou até passar negritar ele aqui, que é esse aqui, ó. Vamos dar uma lida. Ele fala o seguinte, ó, a Constituição Federal, o artigo 145, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 2, taxas. Aí ele define o que seria, como seria a natureza jurídica da taxa. Taxa em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. Ou seja, taxa, a pessoa vai pagar a taxa, dependendo da situação, ela vai ter uma fiscalização do poder de polícia, ou seja, ela tem uma vinculação a exercício do poder de polícia, ou a utilização efetiva e potencial de um serviço público específico e divisível, que vai ser só para ela, para aquela pessoa. Ela pagou a taxa, ela vai ter aquela contraprestação.
ou a prestação do contribuinte ou posto à sua disposição. Ou seja, taxa, ele tem uma contraprestação, ou seja, o Estado tem que prestar um serviço. Então, logo, se você for ver lá na alternativa, vamos voltar aqui, entendeu? Ele fala no enunciado que essa característica é de um tributo cuja obrigação tem o fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, ou seja, a taxa não é, porque a taxa tem um serviço específico. Então, logo, você vai eliminar essa alternativa. Não é? A contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, ela também tem uma contraprestação. Ela seria, vamos dar um exemplo, a construção de obras próximo ao seu imóvel, a qual essa obra vai valorizar o seu imóvel. Então, por conta dessa valorização do seu imóvel, você vai pagar essa contribuição de melhoria. Ou seja, a contribuição de melhoria também é um tributo vinculado, ou seja, ele depende de uma atividade estatal específica. Então, não é a alternativa também que nós estamos procurando. Essa alternativa B, a alternativa B ainda nela, a contribuição de melhoria, ela está fundamentada na Constituição Federal, no seu artigo 145 também, só que no sentido terceiro. Vamos ver o que ele diz. O artigo 145, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Vamos ver aqui, inciso 3. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. O que seriam essas obras públicas? É a obra pública que valoriza o imóvel. Então, ou seja, esse tributo ele vai estar vinculado à valorização do imóvel. Agora, a contribuição de melhoria ela está mais específica e detalhada no CTN, que é o Código Tributário Nacional, no seu artigo 81. Vamos dar uma lida? Aqui o artigo 81. Contribuição de melhoria, o artigo 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Vamos dar um exemplo. Você imagina que você tem uma casa, vai construir uma ponte próximo da sua casa, essa ponte vai dar um acesso muito facilitado a uma rodovia e por conta dessa supervalorização do seu imóvel ou uma valorização razoável, o município, o estado, a União, depende de qual ente público for o autor da obra, ele vai cobrar uma contribuição em face do financiamento dessa obra. Então, isso seria uma contribuição de melhoria. Então, logo, a alternativa não é a B, porque a B tem uma vinculação. Você está procurando um tributo sem vinculação, que você vai pagar, ele vai simplesmente entrar nos cofres públicos e não vai ter uma contraprestação individual, ou seja, o financiamento vai ser coletivo. Todas as duas primeiras alternativas que eu falei, a contraprestação ela é individual. Então vamos para a alternativa, vamos pular C e vamos lá para a alternativa D. A alternativa D ele fala ao empréstimo compulsório. Agora indo lá para a alternativa D, que vai falar do empréstimo compulsório, vamos dar uma lida no artigo 148 da Constituição Federal de 88. Vamos a ela. Vou abrir aqui porque está o CTN. Vou voltar lá. Constituição Federal de 88, artigo 148. Aqui, encontrar na página, artigo
148. Opa, 148. 148. Vamos ver o que o artigo 148 diz. Vou voltar aqui. Aqui, ó. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório para atender inciso 1, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Ô pessoal, desculpa aí, mas como eu faço a gravação por celular, meu telefone acabou tocando. Eu tive que interromper a aula. Mas vamos lá onde nós estávamos. O artigo 148. A União, mediante a lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1. Para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública e de guerra externa ou sua iminência. O inciso 2. No caso de investimentos públicos de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o dispositivo no artigo 154, inciso 3, a linha B. Ou seja, esse tributo também, ele também é vinculado, ou seja, vinculado a uma despesa de guerra extraordinária ou investimento público de caráter urgente. Então, logo, a alternativa D também não é, porque o empréstimo compulsório ele é vinculado a uma circunstância de guerra ou de calamidade pública ou de um investimento de urgência. Então, logo, a alternativa D também não é. Aí a gente vimos que não é a vimos que não é a B, né? E vimos que não é a D, porque a D é para casos de guerra, de urgência, como nós vimos aqui no artigo 148, que é para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de caráter urgência e relevante interesse nacional também. Então, logo, não é a alternativa E. Então, se não é nenhuma dessas alternativas, só sobrou a C. Então, a C ela tem que ser essa característica do enunciado. Tem que ser um tributo cuja obrigação tem o fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, ou seja, não vinculada, relativa ao contribuinte. Vamos dar uma lida lá no CTN, que é o Código Tributário Nacional, no seu artigo, eu acredito que é o 16. Bom, abrimos o CTN aqui, vou lá no artigo 16 para ver o que ele diz. A característica do imposto que está na alternativa C. Está aqui, ó, 16. Ó. Deixa eu eliminar esses riscos. Ó, artigo 16. Aqui. O artigo 16 fala o seguinte. O imposto, artigo 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Praticamente é o copia e cola do enunciado, é a característica do imposto. O imposto ele não tem nenhuma vinculação. Vamos lá na alternativa. Então, a correta aqui realmente é a alternativa C. Todas as outras estão incorretas porque tem um tipo de contraprestação, seja ela em serviços ou seja ela em obras, que dá a característica de vinculado. E o único imposto que tem o único tributo que tem a característica do enunciado de não ser vinculado é o C. É muito curioso as pessoas elas pagarem o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade Móvel, veículo móvel, automotor, e elas reclamarem porque eu pago o IPVA, o asfalto da minha rua é todo esburacado. Na verdade, como esse é um tipo de imposto e ele não é vinculado,
tecnicamente as pessoas não poderiam reclamar, porque ele não tem uma vinculação para ser usado justamente para a construção das vias para os veículos automotores. Ela entra na receita do município, do estado, né, com o imposto estadual, e para financiar toda a situação do estado, não só a questão das vias, mas a saúde, a educação, a segurança. Então não tem nenhum tipo de vinculação por quem paga o IPVA. Então o IPVA é um imposto não vinculado a nenhuma contraprestação. Então, tecnicamente, o contribuinte não teria o direito de reclamar de um imposto voltado para a construção das vias. Talvez sim, entendeu? Para o financiamento geral do Estado, mas não individualmente vinculado ao uso do veículo dele. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido claro na minha explicação. Eu vou pedir para vocês me ajudarem a se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho que eu vou fazer mais vídeos. E inclusive eu tenho que melhorar a qualidade dos vídeos nos próximos. Olha, pessoal, eu já ia quase me esquecendo. Agora que eu estou vendo a alternativa E, eu não comentei ela. Mas na verdade a alternativa E, que é a contribuição para fiscal, ela também tem uma vinculação, uma contraprestação também. Eu não vou explicar tão detalhado porque esse não é o objetivo dessa questão. Mas o que seria? O que eles chamam de contribuições especiais no interesse de categorias econômicas ou profissionais. Vamos dar um exemplo, o SESC, tem as contribuições que ele é destinada ao SESC, ao SENAC, ao SESI. Quem nunca foi no SESI, naquelas piscinas, entendeu? Então, quer dizer, as indústrias elas acabam financiando com essas contribuições. E aí tem uma contraprestação individualizada, né? Que é para as categorias econômicas e profissionais. Então, logo, a alternativa aí também não é, tá? Desculpa aí por não ter pulado ela. E aí eu vou relembrar para vocês me ajudarem aí, ativar o sininho lá no vídeo do YouTube, no meu canal, se inscreverem também. E abaixo do vídeo aí eu vou colocar também o meu Facebook, é um Facebook voltado para estudos. Então, quem quiser pode me adicionar aí no Facebook aí e me achar no canal. O canal vocês vão achar escrevendo Ângelo Feitosa da Silva, Doutor Ângelo. Vocês vão colocar tudo separado. É Ângelo Feitosa da Silva, DR Ângelo. E o Facebook eu vou deixar na descrição aí embaixo. Mas vocês também vão achar o Facebook também pelo nome. Se vocês jogarem lá o meu nome completo, e vai ter uma foto de um anjinho. E aí quando vocês clicarem lá, vocês vão ver lá que tem muita postagem de vários tipos de assunto. Não só direito, mas como língua portuguesa e outros tipos de direito, além do direito tributário. Bom, espero ter ajudado vocês aí. Obrigado.